Seja muito bem-vindo aqui ao podcast do Desenvolvedor Disputado. Aqui nós discutimos estratégias na sua jornada para você se tornar um programador disputado que pode escolher aonde você vai trabalhar. É isso mesmo. Se você quer ser um cara top, vem com a gente. Aqui é para você. Eu sou José Castilho e o tema de hoje é como conseguir ter flexibilidade de horários sendo um desenvolvedor de software. Este é o nosso tema da live de hoje, algo que muita gente aí sonha em conquistar. Ter um trabalho onde pode ter uma flexibilidade de horário para trabalhar. Isso certamente é muito legal e é uma das oportunidades dentro do setor de desenvolvimento de software, a galera que desenvolve Java. Isso é algo que é possível de se conquistar. E antes de mais nada, eu gostaria de deixar já muito claro aqui com você o que significa ter flexibilidade de horário. Ter flexibilidade de horário não é bagunça, não é você trabalhar na hora que você quer exatamente, quando quiser, de uma maneira toda bagunçada. Não é isso, beleza? Ter flexibilidade de horário é você poder ter a oportunidade de negociar um horário de trabalho diferenciado, talvez um pouco do que a sua equipe, e poder também resolver questões pessoais ali ao longo da sua jornada de trabalho, quando necessário, sem ter impacto no seu trabalho, sem ter impacto na sua carreira. Tá? É disso que eu estou falando. E quando a gente fala sobre flexibilidade de horário, eu não estou falando aqui sobre trabalhar menos, eu também não estou falando aqui em deixar a empresa na mão e também não tem nada a ver com trabalhar somente na hora que quer. Ser flexível, ter flexibilidade de horário não quer dizer que você vai trabalhar menos, tá? É muito importante a gente deixar isso muito claro para você, porque senão, cara, você vai confundir as paradas aí e a sua carreira vai, vai estacionar. Então, toma muito cuidado aí. Flexibilidade de horário não é sinônimo de trabalhar menos e muito menos também trabalhar mais, tá bom? Ter flexibilidade de horário é algo que permite a você ter alguns benefícios. Então, por que ter uma flexibilidade de horário, sendo ali um desenvolvedor de software, desenvolvedor de Java, é uma oportunidade para você? Primeiro, imagine você poder, por exemplo, de repente fazer um curso e se aperfeiçoar, porque algumas vezes existe aí algumas possibilidades de treinamentos que só ocorrem talvez dentro do horário de trabalho, ou pega um pouquinho do seu período de trabalho pré-acordado. Mas se você tiver uma carga horária ali flexível, você consegue, sem problema nenhum, encaixar aí na sua agenda por exemplo, um treinamento dentro do horário de trabalho. É possível. Então, assim, isso é uma das coisas legais de você poder ter flexibilidade de horário. Você poder também cuidar da sua própria saúde, poder cuidar da sua família, poder, de repente, ali sair para poder fazer uma academia, fazer um treino, né? Porque a gente sabe muito bem que os horários fora do horário convencional aí da manada, né? Da galera que trabalha batendo cartão, é horário que as coisas estão mais cheias, academia e tudo mais. Claro que hoje a gente está em pandemia, essas coisas não têm funcionado, mas o comum, né, nosso as coisas fora do horário comercial, né, tendem a ser mais lotadas, então você acaba não rendendo muito. E se você, por exemplo, de repente, tem essa oportunidade de, mesmo no horário de trabalho, encaixar ali, de repente, fazer um treino mesmo durante o dia, ou fazer alguma outra coisa que você precise para cuidar de si ao longo do dia, é legal, porque até te dá gás para você voltar e depois trabalhar, terminar outras coisas e resolver o que tiver que resolver. A parte boa é que quando a gente é um bom desenvolvedor,
O que importa é o que a gente entrega. Então, as empresas acabam não se preocupando assim tanto com esse negócio de bater horário, bater carteira e tal. Isso para os bons, tá? Não é uma parada para manada, é uma parada para quem realmente se desenvolve, para quem está focado aí na guerra e na pegada de ser um desenvolvedor, sabe, de altíssimo nível. E uma outra oportunidade também que a flexibilidade de horário te proporciona é você poder desenvolver uma renda extra, sendo desenvolvedor, tá? Então, enquanto você está trabalhando ali como dev, se você tem a moral de ter uma flexibilidade de trabalho, você consegue, inclusive, ter uma renda extra, sem sacanear a empresa, sem impactar na sua performance, e você consegue crescer, tanto profissionalmente ali dentro da empresa, como também criar sua rendinha extra aí, junto com o trabalho. Então, assim, isso é uma possibilidade que eu acredito que é muito bacana dentro do setor de software e que é algo que a gente não vê, assim, muito comumente em outros tipos de trabalhos. Inclusive, eu vou contar aqui um pouquinho da minha história mesmo, como que foi que eu mesmo trabalhei, consegui conquistar uma flexibilidade de horários e isso permitiu para mim também criar negócios, criar outras coisas que eu fiz na minha vida e que provavelmente se eu não tivesse me tornado lá um desenvolvedor de sistemas, um desenvolvedor Java, quando jovem, provavelmente eu não teria feito essas coisas, tá? Por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer alguns treinamentos, sabe? Desses treinamentos que você pode fazer ao longo da semana, porque só funcionam durante a semana. Fiz alguns sem ter nenhum impacto, sem perder nada no trabalho, sem sacanear a empresa. Eu consegui, mesmo sendo desenvolvedor, eu consegui também construir uma renda extra lá atrás. Inclusive, eu vou contar um pouquinho disso para você agora. Como que, por exemplo, ter uma flexibilidade de horário me ajudou a conseguir conquistar uma renda extra, tá? Para vocês terem ideia, quando eu era dev, né, que eu comecei lá como desenvolvedor, isso na minha carreira aí de 1 a 2 anos de carreira, né, como dev, cara, o meu sonho ali era conseguir construir a minha empresa de desenvolvimento de sistemas. E esse meu sonho, ele começou a partir da possibilidade que eu tinha de, tipo, se eu precisasse resolver alguma coisa durante o dia, eu podia resolver, eu podia sair, eu podia fazer minhas coisas, sabe? O que importava era eu entregar o que eu tivesse que entregar, porque eu era um consultor, né? E isso permitiu, por exemplo, que eu conseguisse criar a minha empresa, né? Lá atrás, a DataSun, que eu mantive por muitos anos aí, prestando consultoria de desenvolvimento de software, principalmente aí na área Java, né? Aqui na região de Campinas, região de São Paulo, né? Atendendo algumas empresas aí, alocando pessoas de alto nível, né? Programadores de alto nível, que eu recrutava esses caras, preparava eles, dava o suporte e colocava esses caras para trabalhar em outras empresas. Só que, ao mesmo tempo em que eu geria essa galera, no começo ali, até eu ter, acho que foi o que? Algo em torno de uns 10 ou 15 profissionais trabalhando ali para mim, cara, eu fazia isso em paralelo, tipo, eu estava atuando como consultor e ao mesmo tempo ali eu tinha uma galerinha que trabalhava para mim. Então, assim, eu fazia isso mesmo trabalhando como consultor. E olha só que legal, e isso nunca me impactou negativamente. Inclusive, a galera do trabalho me via como um cara empreendedor, eu tinha muita confiança, a galera confiava muito, inclusive, eu cheguei a alocar recursos na própria empresa, inclusive, que eu trabalhava inicialmente como consultor, antes de eu fundar a minha empresa, assim, e começar a ter os meus primeiros funcionários. Então, assim, olha só que sacada bacana, eu construí isso tudo sendo desenvolvedor, tá? E aí eu vou compartilhar com vocês aqui algumas sacadas aí que eu acho que contribuíram para esse crescimento, para tudo que eu conquistei até hoje. O que eu fiz, né, ao longo dessa minha carreira aí que contribuiu para conquistar uma flexibilidade aí no trabalho.
isso sem sacanear ninguém, tá bom? Que é o que eu vou compartilhar com vocês. E olha só que legal, depois de um tempo, né, o que era a minha renda extra acabou virando minha renda principal. E aí eu parei de prestar consultoria direta, né, alocado 100% do tempo, e assim, de vez em quando eu pegava uma consultoria pontual para resolver algum problema muito cabeludo, que estava faltando recurso, aí eu fazia, mas em geral eu ficava dando assessoria para a galera que estava trabalhando lá nas empresas, né, tirando dúvidas quando precisava, dando suporte, fazendo a gestão dessa galera, e também prospectando novos clientes para a DataSan, né? E isso me permitiu, por exemplo, eu me preparar, me permitiu fazer treinamentos, me permitiu fazer um monte de coisa na minha vida. E tudo isso eu consegui conquistar a partir de flexibilidade. Sempre eu busquei, dentro das empresas que eu trabalhei, estar trabalhando de forma flexível. E uma das coisas que eu acho que me ajudou bastante a conseguir conquistar isso, que é legal compartilhar aqui com você, foi a postura. Mesmo no meu primeiro trabalho, quando eu fui CLT, a minha postura não era de alguém que era CLT, a minha postura era de alguém que era um consultor. Então, como eu tive essa postura de consultor, e consultor é um cara que ele tem mais flexibilidade no trabalho, eu sempre consegui conquistar isso, mesmo quando eu era CLT. Se eu precisava resolver alguma coisa, ninguém se importava. Se eu precisava fazer algum corre meu para resolver alguma coisa que eu estava fazendo, mesmo que fosse algum negócio pessoal, cara, eu podia fazer. Isso não era uma sacanagem. Claro, também não era corriqueiro, não fazia isso a todo momento. E a galera sabia que eu ia entregar o que eu tinha que entregar. Então, isso sempre ficou muito transparente. Então, isso foi me dando cada vez mais abertura para eu conquistar mais flexibilidade até que eu me tornei um empresário, né? Beleza? E eu sei que, assim, quando a gente fala sobre flexibilidade, daqui a pouco eu vou dar mais dicas aqui também, a galera costuma pensar no seguinte, cara, é mentira, quase nenhuma empresa oferece flexibilidade de horários. E o que eu tenho a dizer a respeito disso é o seguinte, sim, de prática, não é normal as empresas darem flexibilidade de horário, até porque se elas fizessem isso, principalmente aqui no Brasil, elas teriam muitos problemas, porque o brasileiro, ele, né, acaba culturalmente sendo folgado e confundindo as coisas. Não é todo mundo, mas, assim, é comum, acontece. Se você dá muita brecha, as pessoas, sabe, fazem aquela parada virar uma bagunça. Então, o comum é as empresas não fornecerem a flexibilidade de horários. Mas eu não estou falando de ser um desenvolvedor comum. O que eu falo, o que eu defendo é de você ser um cara acima da média. E quando você é acima da média e é visto, você consegue se posicionar de forma que as empresas te enxergam como alguém acima da média, você consegue ter flexibilidade, mesmo se você estiver numa empresa trabalhando como CLT. Tá? Você consegue ter uma flexibilidade aí sim. Para vocês terem ideia, eu já tive flexibilidade de trabalhar só alguns dias da semana, acordos de repente, por exemplo, não trabalhar em nenhuma sexta-feira ou nenhuma segunda-feira, e isso sem ter que cobrir hora extra, sem ter que fazer hora extra para poder cumprir essas horas. Eu já tive esse tipo de acordo também. É possível. Aí você chega lá no emprego e fala, putz, é comum? Cara, não é comum. Mas eu não estou falando aqui de você se tornar um desenvolvedor comum, uma pessoa comum. Eu estou falando e o que eu defendo e o que eu estou montando aqui é uma legião de pessoas que está buscando sair da manada, sair do comum e serem acima da média. É disso que eu estou falando. Não importa se você está no começo da carreira. Então, toma muito cuidado aí, presta bastante atenção nas coisas que eu vou explicando aqui, nas sacadas, porque elas são cruciais. Beleza? Tem um outro ponto que é o seguinte, tem gente que prefere ter um horário fixo para cumprir. Por quê? Porque a pessoa não consegue trabalhar de rédea solta. Ela tem que ter alguém ali puxando a rédea dela, dando as alfinetadas e ditando quais são as regras do jogo para ela, porque senão ela simplesmente não produz nada. E o ponto é, se de repente, talvez você, nesse ponto da sua vida, você esteja assim,
Só tome cuidado, comece a olhar para isso com bastante carinho e comece a aprender a ter disciplina e se autogerenciar. Porque você ter uma boa gestão das coisas que você faz, do que você entrega, sabe, de cumprir a palavra que você dá para as pessoas, de cumprir os prazos e fazer o que tem que ser feito, independente de aquilo estar te dando um retorno ou não, independente daquilo ser bom para você ou não, porque assim, eu vejo muito que as pessoas só fazem as coisas quando faz sentido para ela, quando ela vai ter algum retorno. E o ponto é você se posicionar como uma pessoa que faz para honrar a sua palavra, para honrar o que você está dizendo, para honrar aquilo, o compromisso que você assumiu, mesmo que de repente para você fazer isso vá te custar ter que abrir mão de alguma coisa, tá? Como por exemplo, talvez fazer uma hora extra, talvez fazer hora extra sem cobrar, entendeu? O que importa é você tem que cumprir com a sua palavra, se tornar uma pessoa que faz isso. Então a sacada da parada aqui é você ter disciplina e desenvolver disciplina. Então, se você prefere ter horário fixo para cumprir, cara, toma cuidado, começa a gerir isso, começa a olhar para isso, para que você não precise necessariamente ter um horário fixo para poder dar resultado para as empresas que você vai trabalhar ou prestar serviço. Beleza? Toma bastante cuidado com isso. E um outro ponto aqui que é muito comum surgir quando a gente fala de flexibilidade de horário de trabalho é a galera achar que tende a trabalhar menos com horário flexível. Isso não é tão verdade, tá? Não é verdade, não. É claro que, quando você pega uma pessoa que encara a flexibilidade como bagunça, ela vai trabalhar menos, entretanto, o que ela vai conseguir conquistar com isso é um pé na bunda da empresa e vai se queimar no mercado. E o ponto não é nem de trabalhar mais e nem menos, o ponto é de você cumprir com o que você tem que cumprir e os acordos que você estabeleceu. Você fazendo isso, você ter flexibilidade de trabalhar, ter horário flexível, não vai te atrapalhar em nada, tá? Nem de tomar muito tempo seu, nem pouco, mas sim vai fazer com que você realmente consiga resolver suas coisas que você tem que resolver e criar outras oportunidades de crescimento para sua vida que muitas vezes você tendo que bater cartão, tendo que seguir horário 100%, você não consegue, tá? Que a coisa mais chata do mundo é, por exemplo, quando você tem que resolver uma parada aí sua, um problema, uma questão pessoal, e você tem que ficar implorando lá pro seu chefe para você fazer isso, cara. É a pior merda do mundo. É muito legal você ter simplesmente a possibilidade de fazer isso de uma maneira muito transparente, sem ferrar com ninguém, sem atrapalhar ninguém, sem atrasar projeto, mas poder fazer isso de uma maneira tranquila sem ter que mendigar, né? Então, é bacana você ter essa postura para você conseguir conquistar isso, tá? Então, toma cuidado. Agora eu gostaria de explicar aqui o jeito errado que as pessoas costumam colocar em prática para tentar buscar uma oportunidade de trabalho com horário flexível ou para conseguir conquistar horário flexível dentro do trabalho, né, como desenvolvedor. Primeiro, cara, quando você está procurando uma oportunidade de trabalho, de consultoria, você tem que tomar cuidado e já no primeiro instante ali, não já jogar as cartas na mesa e falar, olha, eu só trabalho se eu tiver flexibilidade. Isso é uma merda, tá? Não faça isso. Você pode jogar isso na mesa, se isso for importante para você, mas não deixa isso como a primeira coisa. Primeiro, conquista a confiança, comprova que você é o cara, que você pode fazer o que você está se comprometendo, e depois lá no final você negocia isso, porque geralmente isso é negociável, só que você não vai conseguir negociar nada se você já de cara jogar na mesa que você tem que trabalhar com horário flexível, que senão você não trabalha. Tá? Até porque, em geral, você não usa essa flexibilidade a todo momento. É para se ter um uso esporádico, só quando realmente necessário. Beleza? Então, se liga nisso. Tem gente também que só procura um trabalho home office e diz que, tipo, cara, só isso que me interessa, eu quero home office, quero home office, quero home office. Hoje, por exemplo, a gente está numa fase crítica, né, da pandemia, bem complicada. O setor de
TI, de desenvolvimento de software, ele meio que se adaptou para manter os profissionais todos trabalhando no home office. Então, a galera continua trabalhando, a galera continua contratando profissionais, está faltando profissional, inclusive para desenvolver. E eles contratam, trabalham remoto e tudo mais. E essa é a realidade atual, que hoje em dia é comum, todo mundo está trabalhando no home office por causa da situação atual. Mas, fora de uma pandemia, pelo menos antes da pandemia, isso era algo meio incomum. Talvez, hoje, isso até mude. Talvez muitos times acabem continuando com muito mais dias da semana em home office. Tem muita empresa que já vinha adotando essa parada do home office uma vez, 2 vezes por semana, 3, sabe? Mas antigamente, eu lembro que assim, até uns 3 anos atrás, é muito comum você topar com um desenvolvedor, tipo, o cara sai da faculdade, nunca trabalhou na vida e o cara quer trabalhar home office, porque só trabalha home office, que ele não aceita trabalhar tendo que estar presencial no lugar de jeito nenhum, cara. E o que eu posso dizer da parte negativa disso é que quando você se posiciona assim, a impressão que o contratante tem é de que você é uma pessoa que não leva as coisas a sério, de que você está querendo simplesmente ter conforto, comodidade. E conforto e comodidade não vai te levar a lugar nenhum positivo, tá? Se você vai ter o conforto agora, tenha certeza de que você vai pagar por isso muito caro depois, porque a sua vida não vai deslanchar. Então, toma cuidado com isso. É claro que hoje em dia o home office está muito comum, na verdade ele é a bola da vez, que todo mundo está tendo que trabalhar assim, porque senão as coisas teriam que parar, né? Porque a gente não está podendo ninguém trabalhar mesmo, para evitar aglomeração e tudo mais, mas isso aí é algo que, assim, era totalmente fora da caixa, ninguém nunca imaginou que chegaríamos nesse ponto, mas tem a parte positiva disso também, né? Que as empresas estão até se acostumando com isso, estão conseguindo e criando processos para conseguirem trabalhar mantendo performance assim. Por exemplo, eu vou até compartilhar com vocês aqui uma coisa que eu tive de dificuldade quando eu cheguei a pegar uma vez um trabalho que era home office, e a gente se via, tipo, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias e tal. E era uma bosta, por quê? Porque lá na equipe, a galera não tinha comprometimento. Então, por exemplo, às vezes você marcava uma reunião e, velho, a galera simplesmente não aparecia. Tipo, os caras estavam tomando cerveja, estavam cagando e andando pra parada. E isso é uma bosta você trabalhar com uma equipe assim. Por quê? Porque você nunca sabe quando as pessoas vão aparecer, se elas vão realmente aparecer. E aí, muitas vezes, você precisa tirar uma dúvida, você não consegue falar com a pessoa. Eu não estou falando que seja essa a realidade do home office, mas eu já tive uma experiência bem ruim, assim, em pegar uma equipe que eu não podia contar com ela. Tanto é que eu falei, cara, putz, para mim, home office não rola, não. Mas é claro, isso aí não é também a realidade de todo mundo. Mas o ponto é que, se um dia você pegar um trabalho de home office, não seja o cabaço, o cuzão, que vai fazer isso com a sua equipe, deixar ela na mão. Entendeu? Você tem que tomar cuidado, tem que honrar os horários. Se você marcou uma reunião, esteja lá no horário, sabe? Isso aí é extremamente importante, principalmente no home office, que a pessoa não está vendo o que você está fazendo ali a todo momento. Então, assim, se você começa a pisar na bola com isso, você perde totalmente a confiança do seu time e a confiança do seu chefe e a confiança de todo mundo. E o que eu posso te dizer é que sem confiança as coisas não funcionam. Tá? Então, tem que tomar muitíssimo cuidado com isso. Tá? Então, toma cuidado com essa postura de só trabalhar home office também, e por questão desse tipo de impacto e do impacto que isso causa para a sua imagem como desenvolvedor. E o outro ponto também, não adianta você já estar aí e falar, putz, cara, legal, eu vou procurar uma vaga com horário flexível, eu só quero trabalhar então, já que dá para ter horário flexível, então eu vou procurar uma oportunidade que eu tenha horário flexível. Bicho, o que eu posso te dizer é, flexibilidade você conquista entregando resultado. Então, não leve sua vida para só ter a flexibilidade. A flexibilidade é uma possibilidade e que você vai criar ela e vai fazer ela se tornar real na sua vida se você for
um desenvolvedor sério, um desenvolvedor aplicado e que entrega mais do que o esperado. Então, não fique na paranoia de buscar essa flexibilidade. Você pode negociar ela, mas antes de você ter poder de negociar ela, você tem que estar entregando resultado. Então, por exemplo, se você nem começa a programar direito ainda sozinho, você não vai querer pegar uma vaga de júnior aí já com flexibilidade horária. Você vai estar dando um puta tiro no pé e você nunca vai conseguir um trabalho. Vai ser uma cagada se você conseguir um trabalho, inclusive. Por quê? Porque quando a gente está júnior ali começando, a gente precisa de mais apoio. É difícil você pegar uma pessoa que está começando a trabalhar e que já tenha disciplina e consiga se autogerenciar. Então, é importante você tomar bastante cuidado com esse tipo de coisa aí. Agora, eu vou falar um pouquinho do jeito certo de você conseguir conquistar flexibilidade horária. Que, na verdade, tem coisas aí que eu já falei ao longo da live, mas eu vou frisar mais uma vez alguns pontos que são extremamente importantes. Depois que você conquistou um certo nível de resultado na sua vida, ou seja, que você prova que você entrega o que você promete, aí é quando você pode começar a colocar na mesa a negociação de horário flexível, se você realmente precisar disso. Por exemplo, não adianta nada você querer ter um horário flexível de trabalho simplesmente para fazer porra nenhuma. Tá? Ou para fazer coisas que são desnecessárias que você tenha esse tipo de horário flexível. Tá? Então é importante você tomar cuidado com isso, tá? Para você não negociar flexibilidade à toa. Por que eu estou dizendo isso? De certa forma, quando você consegue negociar e você tem um ganho, por exemplo, de flexibilidade de horário, de alguma maneira, você tem que comprovar muito mais resultado do que uma pessoa que não usa, por exemplo, não goza de uma flexibilidade horária no trabalho. Por quê? Se você é um cara que trabalha com horário flexível e você pisa na bola, a galera vai olhar para você ou vai tender a olhar para você e falar, tá aí, ó. Esse cara não pode ter flexibilidade não, pisa na bola. Por conta disso. E muitas vezes talvez nem seja por isso. Enquanto que o cara que está lá dentro, que não tem flexibilidade, ele pode pisar na bola e talvez as pessoas nem vejam que ele pisou na bola. Mas se você está trabalhando com um horário flexível e você pisa na bola, as pessoas olham. Então você tem que tomar cuidado com isso. Tá? Outro ponto aqui importantíssimo, né? Trabalhe duro, dê o sangue, entregue sempre, 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 mais que o esperado. E aí, é claro, tenha flexibilidade, mas use ela somente quando realmente necessário. Por quê? Porque se você utilizar de flexibilidade de horário de trabalho somente para você realmente resolver coisas que você só pode resolver dentro daquele horário, a sua vida vai funcionar muito melhor. Tá? Muito melhor. E você vai ter moral no trabalho, você vai ser respeitado. Tá? Então, toma cuidado com isso. E, importantíssimo, né? Busque sempre antecipar problemas dos projetos em que você for trabalhar, proponha soluções factíveis, né? E mesmo que isso, de repente, não seja a sua responsabilidade, mesmo que talvez você olhar para determinadas coisas ou resolver determinados problemas não façam parte do seu acordo de trabalho. Você pode fazer o a mais, né? E, inclusive, eu recomendo que você faça isso, porque se você entregar o a mais, você sempre estiver buscando fazer o extra, no sentido de entregar mais resultado do que o padrão que você deveria, o que é esperado de você, você vai tender a ter flexibilidade mais fácil. Então, tipo, quando você precisar de alguma coisa, cara, você vai ter aquilo sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Eu cheguei, para vocês terem ideia, em determinado empresa que eu prestava consultoria, rolou uma oportunidade de eu fazer uma viagem para um lugar que eu só poderia ir se fosse naquele momento. E aí, cara, eu combinei com
um dos gestores lá que eu estava em contato direto, e tipo, como eu era um cara muito respeitoso e ponta firme com a equipe segurou minha onda e eu fui de boa, e isso não fudeu o projeto. Por quê? Porque eu deixei a casa em ordem. E que eles também sabiam que se a coisa apertasse, eu ia dar conta também de colocar a parada em dia. Então, assim, quando você conquista respeito, quando você conquista confiança, flexibilidade não é problema. Eu posso te garantir isso. Você sempre vai conseguir conquistar ela, tá? Só que você tem que conquistar o respeito, você tem que ser uma pessoa de palavra e você tem que entregar o que você promete. Isso aí é a chave para você poder, assim, ter uma carreira mais de boa. Você tem que se tornar uma pessoa acima da média para isso. Beleza? Isso não é uma coisa para os mortais. Os mortais têm que bater cartão e fingir que trabalha, mesmo que não tenha porra nenhuma para fazer no trabalho. Isso é coisa dos mortais, né? Os fora da média, a galera fora da manada, tipo, se você não tem trabalho lá para fazer, não tem problema nenhum, você pode estudar, você pode fazer o que você quiser, que ninguém vai te encher o saco. Essa é a grande verdade. E isso você só conquista se você for uma pessoa ponta firme e resolver o que você tem que resolver. E a parte boa é isso. Se você é uma pessoa séria, se você se desenvolve, se você é acima da média, você tem acesso a muitas coisas que, para muitas pessoas, se elas fizessem no trabalho, seria mal visto. E para você, isso não é mal visto, se você for acima da média. Beleza? Então, assim, um pequeno próximo passo aqui para você colocar em prática cara, pensa aí o que você precisa saber ou conseguir fazer para se tornar um profissional cobiçado no mercado de trabalho. Pensa nisso. Cara, o que eu preciso saber para me tornar um cara desejável no mercado de trabalho? Pensa. Deixa isso sempre rolando na sua cabeça, essa pergunta. Porque cada vez ela vai te trazer possíveis outras respostas. E com isso você consegue criar um plano. E com esse plano de autodesenvolvimento é o que vai tornar você uma pessoa acima da média. Só que também não se engane, porque a pessoa acima da média, para ela se manter acima da média, ela tem que manter se desenvolvendo. Padrão, tá? Mas vale a pena, te garanto. Então, foco, faca na caveira. Começa a pensar aí. Cara, o que eu preciso saber para ser uma pessoa fora do comum, uma pessoa, assim, diferente, para começar já de cara, mesmo na situação que eu estou de carreira agora, o que eu preciso saber para ser uma pessoa diferente do que todas as outras pessoas que estão na mesma situação que eu. Então, por exemplo, cara, talvez você pode até não estar desenvolvendo ainda, você pode estar querendo ainda o seu primeiro trabalho. Você tem que se posicionar e falar, tá, eu sou uma pessoa que está procurando trabalho, mas eu vou conseguir meu primeiro trabalho. E para eu conseguir isso e ser uma pessoa diferenciada do monte de milhares de outras pessoas que também estão procurando trabalho na mesma situação que eu, o que eu preciso saber? O que eu preciso estudar? O que eu preciso ter de conhecimento para isso? Cara, pensa nisso, corre atrás e tenha isso. Que isso é o que vai te tornar uma pessoa outstanding, uma pessoa acima da média. Fechou? Isso vai te dar acesso à flexibilidade, vai te dar acesso a sucesso, vai te dar acesso a grana e felicidade. Beleza? Grande abraço. Te vejo na nossa live de amanhã.